Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para conhecer um pouquinho da sílaba tônica, ou seja, a colocação do acento, que é a alma da palavra, né? A esse estudo nós damos a palavra grega, uma palavra de origem grega chamada prosódia. A prosódia, ela nada mais é do que o uso do acento, da acentuação nas palavras. Vamos tomar como exemplo, para iniciar esse nosso estudo, a palavra, os fonemas, a série de fonemas. S, mais A, mais B, mais I, mais A, né? Que aí formamos o vocábulo sabia. S-A-B-I-A, sabia. Se fizermos cair o acento na primeira sílaba, teremos a palavra sábia, ou seja, teremos um adjetivo. Se na segunda, sabia, na segunda sílaba, bi, teremos um verbo saber, né? Sabia. Se na terceira, no último A, teremos a palavra sabiá, o substantivo, né? O pássaro, sabiá. Então, a fonética das três composições é a mesma. S mais A, mais B, mais I, mais A. Porque todos os fonemas são iguais. Mas o que é que varia aí? O acento. O acento varia de posição. E foi esse acento que deu a fisionomia à palavra. Que deu a personalidade a ela. Que deu alma. Que deu conjunto. Transformando uma verdadeira palavra de significado próprio e exato. Assim, a fonética foi a mesma. Porém, a prosódia variou, né? A forma de acentuação variou. Em tudo que a forma de acentuação variou, nós tivemos a fonética diferente, a pronúncia diferente e um significado diferente. Sábia, no primeiro A, adjetivo, uma qualidade. Alguém sábio, uma pessoa sábia. Na segunda sílaba, no I, no bi, sabia, do verbo saber. E no último A, sabiá, substantivo, palavra que denomina uma ave, um pássaro, né? Alguns gramáticos empregam ortofonia, ortoépia em lugar de prosódia. Ainda que façam diferença entre os sinônimos, não nos preocupamos aqui com esta questão teórica. Marcuseu, no seu Lex de la Terminologie Linguistique, assim define: ortoépia, termo empregado outrora ao exemplo dos gramáticos gregos para definir a forma de língua considerada normal, adotada algumas vezes pelos modernos para designar a ciência que estuda e define a pronunciação correta de uma língua. Ortofonia é a pronunciação considerada como normal e correta. Prosódia, a transcrição de um termo empregado primeiramente pelos gramáticos gregos para designar, independente de articulação essencial de um som, toda particularidade acessória da recitação, a saber, entonação, aspiração, quantidade, etc. Mas reservada comumente aquelas particularidades que dizem respeito à métrica de modo particular, à duração ou quantidade. É isso? Então,
A pronúncia normal no nosso português não é fácil de se dizer qual é a pronúncia normal no nosso país, né? Aquela pronúncia que nos sirva de padrão e modelo. Por quê? Entre o norte e o sul, há já acentuadas diferenças, não é isso? Tão acentuadas que distinguimos imediatamente o nortista do sulista, né? Nas primeiras conversas a gente já sabe quem é o nortista e quem é o sulista. Penso que a pronúncia melhor que nos deve servir de padrão seja do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as capitais é onde se reúnem os centros literários de maior expansão, onde se centralizam os valores do país, têm sido sempre, em todos os lugares, os modelos da dicção. Paris, por exemplo, dá a pronúncia à França. Roma, à Itália, onde se diz proverbialmente língua toscana, mas em boca romana. Toledo, enquanto foi a capital, ministrou o padrão do espanhol. Hoje, porém, quem dá é Madrid. Quem o dá é Madrid. A pronúncia de São Paulo, mormente do seu interior, é arcaica. Quem conhece São Paulo, quem conhece o interior de São Paulo, sabe que a pronúncia do interior de São Paulo é diferente da capital, né? Aí se conservam peculiaridades do velho português quinheísta, como se poderia demonstrar um estudo comparativo que não cabe nos limites do nosso estudo aqui, né? Então, em português, pode o acento tônico incidir em uma das 3 últimas sílabas da palavra, como por exemplo, Pará, Pernambuco, trópico, né? A palavra de acentuação na última sílaba toma o nome de oxítona ou aguda. De acentuação na penúltima, paroxítona ou grave, acento grave. E de acentuação na antepenúltima, chama-se proparoxítona ou esdrúxula. Os gramáticos gregos, eles faziam uma distinção entre palavras acentuadas com acento agudo e circunflexo. Por exemplo, se o acento predominante era agudo, dando, portanto, à vogal um timbre aberto, tal como em café, vovó, lágrima, empregavam a terminologia acima usada, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas se o acento fosse circunflexo, fechando o timbre da vogal, como em vovô, interesse, preferiam dizer perispômena, properispômena, faltando denominação especial para a palavra que tivesse acento circunflexo na antepenúltima. Então, os gramáticos gregos, eles diziam o seguinte, que quando a palavra tivesse o acento agudo, dependendo de onde ela tivesse esse acento agudo, se na última sílaba, oxítona, se na antepenúltima, paroxítona, se na penúltima, se na última, oxítona, se na penúltima, paroxítona, se na antepenúltima, proparoxítona. Então, os gregos davam essa denominação, oxítona, paroxítona e proparoxítona, como existe hoje. Porém, quando era um acento circunflexo, aquele acentinho do vovô, que nós chamamos do vovô, eles davam outro nome. Eles não diziam que era oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se o acento caísse na última vogal, eles davam o nome de perispômena. Se caísse na antepenúltima sílaba, eles davam o nome de properispômena. Se o acento fosse na antepenúltima sílaba, aí não existia denominação, né?
Agora, comumente não se usa mais essas denominações gregas, né? E denominamos igualmente oxítonos, paroxítonos, as palavras quer tenham acento agudo, quer tenham acento circunflexo, né? Então, a questão aqui que trata também dos risotônicos e arrisotônicos, né? Quando é que existe isso? Quando o acento tônico incide na parte da palavra que se dá o nome de raiz. Em grego, risa, disse que tal vocábulo é risotônico. Por exemplo, compro, digo, Pedro, livro, dentre outras palavras. Se o acento tônico incide na parte da palavra chamada terminação, dá-se ao vocábulo o nome de arrisotônico. Por exemplo, comprarei, diria, Pedrão, livrinho e outros. Até mais, minha gente, no próximo vídeo eu darei umas dicasinhas das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Até a próxima.